Olá, turma! Como se foi o feriado hoje? Espero que tudo bem, graças a Deus. Mas vamos lá. Nós vamos ver a parte 3 do tópico Teoria do Consumidor e da Firma. Aqui, ó, do consumidor e da firma. Eu acredito que vai ser bem breve e a gente fecha esse tópico, este assunto, tá? Como o próprio curso diz, que é uma introdução à economia. Claro que quando dentro desses assuntos que nós tratamos, vocês podem ver nos livros que eu mandei para vocês, eles aprofundam mais, mas esse é para o próximo módulo de vocês, tá? E aqui é só uma introdução básica, ok? Vamos revisar bem rapidinho o que aconteceu nos outros módulos, ou nas outras partes, e vamos lá. A gente viu economia, conceito de economia. Nós vimos o problema da escassez e os problemas econômicos fundamentais. Então, a economia ele estuda as necessidades da gente, de nós humanos, que são ilimitados, e o mundo que tem recursos limitados. E ele estuda esta relação. Nós vimos também a organização econômica e sistemas econômicos. Vimos as principais formas de organização econômica, que é a economia de mercado planificada, que o Brasil é uma mistura, vimos isso também, né? Vimos os bens e serviços, os principais bens e serviços aqui. Nós começamos a ver já demanda. Vimos o que é microeconomia, estuda a parte de demanda, oferta, vê a relação entre as unidades de consumo, os consumidores, as empresas, como é que eles se relacionam. E a gente começou vendo demanda, uma aqui mais embaixo. Aqui nós começamos a ver a demanda. Vemos que demanda é inversamente proporcional, aumentando-se o preço, diminui a demanda. Temos outros fatores que influenciam, mas está tudo relacionado a dinheiro, né? Vamos lá, que mais? Nós também vamos pular agora para a oferta. Cadê? Aqui. Nós estudamos na aula anterior a oferta, que, ao contrário da demanda, a oferta, enquanto o preço aumenta, as empresas querem ofertar mais, certo? Também outros fatores nós vimos que influenciam na oferta, mas como eu disse, tem relação com o dinheiro, né? Aqui explicativo, mais detalhado, nós vimos equilíbrio de mercado, que é um preço X a, em que os consumidores compram uma determinada quantidade exata do número da oferta que as empresas querem ofertar. Então, equilíbrio de mercado. Ok? É como se eu estivesse dizendo que tudo que a empresa produz, ela vende. Tudo que ela produz, ela vende. E também, do outro lado, tudo que os consumidores querem, vão achar, né? Vamos continuar. E nós vimos a elasticidade. A elasticidade, ele vai estudar a sensibilidade de um determinado produto de acordo com o aumento de preço. Se aumentar muito o preço, ele vai cair muito a demanda. Se ele diminuiu muito o preço, ele vai aumentar muito a demanda. Ou não, vai aumentar só um pouquinho. E a gente achou, por esse cálculo aqui, por essa fórmula, nós temos aqui essa tabelinha que mostra se uma determinada demanda é elástica ou não, ou se ela é unitária ou se ela é inelástica, certo? Nós vimos isso também. Bom, pessoal,
Então a gente viu na parte 1 que é o conceito de economia, começamos a ver demanda, na parte 2 vimos o que é oferta. Agora na parte 3 a gente vai tentar entender um pouquinho é, a parte de produção e custos. Toda essa no estudo que a gente viu de demanda e oferta sobre produtos, etc., tudo aquilo ali existem custos envolvidos, existem processos envolvidos. Então, a gente começa vendo aqui o que é produção. Para chegar ao produto que um cliente vai comprar, ou que a gente vai comprar, passa todo por um processo, tem toda a produção. Hoje à noite eu fiz de novo outro pedido de hambúrguer. Então tem todo um processo. Eu fiz o pedido, a pessoa anotou o pedido, a pessoa passou o pedido lá pro cara, o cara pegou, mandou para a cozinha fez toda a produção do hambúrguer e para a levou para a recepção de novo, a recepção preparou, entregou a moto e a moto veio deixar em minha casa. Eu tive uma demanda, né? Eu quis um hambúrguer. O, o Alisson Burgers tinha a oferta dele, tá aqui, tô ofertando um hambúrguer, comprei dele. Só que esse aí tem todo um processo, e é isso que a gente vai ver, né? Bem básico aqui para a gente entender. Então, produção é o processo pelo qual a firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para venda no mercado. Assim, a firma é uma intermediária, compra insumos, inputs, fatores de produção, combina-os segundo um processo de produção escolhido e vende produtos, outputs, no mercado. Eu vou ler aqui bem rápido e depois eu vou explicar. O processo de produção pode ser ou mão de obra, capital físico, terra e matérias-primas, dependendo do valor de produção utilizado em maior quantidade relativamente aos demais. Então aqui, ó, eu utilizo mão de obra, capital físico, tem um processo de produção que transforma em produto. Vamos lá. Antes de continuar, eu vou falar mais um pouco. Então, a empresa ela é intermediária. Ela pega os fatores de produção, mão de obra, capital físico, insumos, matérias-primas, pega tudo isso, joga para o processo de produção, faz a produção e vende o produto. Eu acabei de dar um exemplo pessoal que exemplifica muito bem. Eu fiz um pedido de um hambúrguer. Então, o que é que o hamburgueria faz? Ele pega o cozinheiro, pega lá o espaço, os equipamentos, pega os insumos, que é quem? Pão, bacon, carne, alface, queijo. Eu pedi um X-bacon. Pega tudo isso, junta, faz todo o processo lá de fazer hambúrguer. Faz o hambúrguer para mim, coloca no embalagem, bota no saco. Ela utiliza outra mão de obra. Aí no final entrega o produto. Aí me entrega. Ou seja, ela pega tudo, coloca no processo, entrega o produto, o hambúrguer final. Certo? A escolha do método ou processo de produção depende da sua eficiência. O conceito de eficiência pode ser enfocado no ponto de vista técnico ou tecnológico ou do ponto de vista econômico. Um método é tecnicamente eficiente, eficiência técnica ou tecnológica, quando, comparado com outros métodos, utiliza menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente do produto. A eficiência econômica está associada ao método de produção mais barato, isto é, os custos de produção são menores relativamente a outros métodos. Aqui a gente está vendo produção. Então, existem dois métodos que as empresas podem escolher: o método tecnológico ou método econômico. Vamos explicar o que a gente leu. O método tecnológico
tecnológico, ele verifica qual é o método, qual o processo que faça a gente produzir mais em menos tempo. Então, uma máquina que eu estava utilizando agora, eu vou comprar outra que ela me faça produzir mais em menos tempo, ou mais com menos insumos, certo? Como a gente leu aqui, ó, quando utiliza menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente do produto. Ou eu falei aqui menor quantidade, mas também menos tempo. E existe outro método, que é eficiência econômica, o método econômico. Ele busca o processo mais barato. Às vezes o processo mais barato é o processo que demora mais. Então, existe um desafio muito grande das empresas de buscar processos para que eu gaste menos econômico e tecnológico e tenha melhor eficiência. A teoria econômica ela se preocupa com o que é mais barato, né? Mas eu estou falando para nós aqui administradores, nós precisamos buscar não só o mais barato, porque às vezes se a gente buscar o mais barato, a gente atrasa, às vezes o mais barato sai caro, como dizem, o mais barato ele demora mais, ou seja, eu demoro a atender mais o cliente, ele fica chateado e vai-se embora. Então a gente tem que ter um equilíbrio, procurar o método que seja barato, bom, o mais eficiente possível, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui. O objetivo básico da firma aqui, 1.2, é a maximização dos seus resultados com sua atividade produtiva. Assim sendo, procurará sempre obter a máxima produção possível em face da utilização de certa combinação de fatores. Eu acabei de falar. Contudo, em uma economia monetária, os fatores de produção, sendo bem escassos, não podem ser obtidos gratuitamente, possuem preço que a firma necessita pagar para poder utilizá-los. Portanto, a quantidade utilizada de cada um multiplicada pelo respectivo preço constituirá a despesa total que a firma realizará para poder dar andamento à produção. Essa despesa é normalmente denominada de custo total de produção. Então vamos lá. A gente estava falando o seguinte: a empresa precisa buscar para produzir o máximo que puder, no tempo menor possível, utilizando menos insumos possível, gastando o menos possível. Isso é eficiência, tanto econômica e tecnológica. Então, nós como administradores, nós precisamos sempre buscar isso, certo? Controlando os custos de tudo, custo total para produzir. Como foi falado aqui, custo total da produção. Observando o custo da empresa, vai observando. Eu tenho um trabalho como gerente financeiro, você já, como eu disse lá no começo, de todo santo dia estar acompanhando os custos da empresa. Todo santo dia. São quase 8 horas só vendo isso, custos e custo e custo e custo. Vendo relatórios, vendo eficiências. Então, e não só eu como gerente financeiro, mas qualquer administrador precisa estar acompanhando custos e custo e custo, sempre, sempre, sempre. Sabendo se aquele processo que está acontecendo, ele tem mais barato, mas está atrasando. Então é melhor você gastar um pouquinho para você ter mais maximização, como falou aqui, ó, maximização dos seus resultados. Não é sempre buscar o custo menor, é o custo melhor para poder maximizar seus lucros, maximizar suas receitas. E que custos de produção são esses? Vamos lá aqui. Nós temos o custo variável e nós temos o custo fixo, que somando os dois, nós temos o custo total. Professor, o que é esse custo variável? Vamos ler, eu vou ler aqui para vocês, depois eu
Desenvolvo. O custo variável é a parcela do custo que varia quando a produção varia. É a parcela dos custos da empresa que depende da quantidade produzida. Ou seja, são os gastos com fatores variáveis de produção, como folha de pagamentos, despesas com matérias-primas, etc. Vamos lá. Eu falei, estou utilizando um exemplo da hamburgueria. Então, um hambúrguer, para produzir o hambúrguer, eu preciso do pão, eu preciso do alface, do queijo, da carne. Então, se eu produzo um hambúrguer, eu preciso de um pão, preciso de uma alface, preciso de um queijo, preciso de uma rodela de carne, né? Se eu produzo dois hambúrgueres, eu preciso de dois pães, preciso de dois alfaces, preciso de dois queijos. Se eu preciso de três pães. Então, assim sucessivamente. Cada vez que eu vendo, se eu vendi 10, eu vou utilizar 10 pães, 10 carnes, 10 alfaces. Se eu vendo 100, eu vou precisar de 10 pães, 100 pães, e assim sucessivamente. Ou seja, o custo variável, o custo do pão, o custo do alface, o custo da carne, ele varia de acordo com a quantidade vendida ou a quantidade produzida. Por isso que a gente chama de custo variável. E o que é o custo variável total? É quando você soma, eu pego durante um período, vamos pegar um mês. O mês de junho, eu tenho uma hamburgueria e eu fui ver quantos pães eu vendi. 1.000 hambúrgueres. Então, teoricamente, eu tive 1.000 pães. Eu tive um custo total variável deste pão de 1.000 pães. Aí, digamos que o pão seja R$ 2. Então, cada pão, eu gastei R$ 2.000 de pão, certo? É o custo variável. Ele varia, vai variando. Diferentemente do custo fixo. Se eu vendo, se eu alugo um prédio, se eu vendo de R$ 1.000, se eu vendo um pão, o aluguel continua sendo R$ 1.000. Se eu vendo 1.000 pães, aluguel R$ 1.000. Não altera, ele não altera com a quantidade vendida, ele fica fixo. Como diz aqui, a parcela do custo que se mantém fixa quando varia, ou seja, são os gastos com fatores fixos, como aluguéis, depreciação. Aqui, no exemplo aqui, eu falei folha de pagamentos, estando aqui variável, mas em algumas empresas, depende da empresa, né? O exemplo pode ser indústria. Determinada produção, nível de produção, numa indústria grande, eu tenho X trabalhadores. Se eu aumentar a produção, eu preciso de mais trabalhadores. Mas aí, geralmente, empresas menores, a folha ela é fixa, porque na empresa pequena você cresce, né, vai crescendo e às vezes você não altera a folha de pagamento. Você altera depois, digamos que ele aumenta muito a produção, você contrata mais uma, duas pessoas, que não vai dar muito, diferença, né? Então, o custo fixo, lembrando, é aquele que não se altera com a produção. Ele fica lá, fixo, tá? Então, se você é dono de uma empresa, se você é o dono de uma empresa, o dono de uma microempresa, você tem o seu Prolabore. Você, você estabeleceu o seu Prolabore, ele é fixo. Se ele vender R$ 10.000, você tem aquele seu Prolabore. Se ele vender 5, tem aquele seu Prolabore. E assim que a gente entende como custo fixo. E o que é o custo total? É quando a gente pega tudo que eu gastei variável, tudo que eu gastei de pão para fazer o hambúrguer, tudo que eu gastei de alface, tudo que eu gastei de carne, somo tudo com o custo fixo do aluguel, da energia, da água, certo? E pum. Eu queria só dar um parênteses aqui sobre energia e água. Geralmente, energia e água, elas têm alterações
pequenas, que por mais que tenham alterações, mas elas são pequenas, por isso que a gente chama essas contas de fixo. Quando em determinada empresa a água e a energia varia de acordo realmente com a produção, você tem que considerar como variável, tá bom? Mas vamos lá. Custo total é quando a gente soma custo variável e custo fixo, o total dos custos, e a gente tem um custo total. Aqui tem um gráfico, só para exemplificar como é que funciona esse custo total. Então eu tenho aqui o custo totais e a quantidade produzida. A gente sabe que quando a gente aluga um prédio, independente se você vender ou não, você tem um custo. Aqui, ó, um custo fixo, você tem um custo de aluguel, certo? Digamos que você tem um custo aqui de aluguel certo, independente se vender ou não. Tá. Então ele bota aqui o custo fixo. O custo fixo ou custo total, por enquanto começa aqui nesse gráfico, porque é o custo que independente de venda. Então você começa a vender um hambúrguer, ó, aqui ó, começa a vender um hambúrguer, você tem um custo variável, ó. Ele vai começar a crescer, crescer, o custo ó, variável começa a crescer, crescer, crescer. Aí, quando chega bem aqui, ele começa a fazer, ele soma o custo variável com o custo fixo e vai começar a crescer o custo total, que é a soma do custo variável total mais o custo fixo. Ok? Beleza? Eu vou colocar aqui no Excel para a gente fixar esses conceitos, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir. Um momentinho. A gente está usando o exemplo do hamburgueria. Hamburgueria. A gente sabe que ele utiliza pão, alface, carne, que mais? Queijo, né? Pronto, esse aqui mesmo. Vamos simplificar. A gente vai botar o custo aqui, ó. O custo de cada um deles aqui é para fazer um pão, para comprar um pão. Eu vou colocar aqui 40 centavos. Alface, foi feito um cálculo lá, cada folha é 20 centavos. Cada bolinha da carne lá para fazer um hambúrguer, sei lá, R$ 1, R$ 1,50. R$ 1 mesmo. Queijo, cada rodelazinha de queijo para colocar, ele gasta 70 centavos. Vamos botar aqui em dinheiro. A hamburgueria tem os seguintes custos fixos. Custos fixos. Aluguel, energia, mais um aqui, e água. Ah, tem a folha, né? Folha de pagamento. Folha. Ele tem o aluguel de R$ 1.000, energia de R$ 500, água de 50, vamos botar mais, 90, e folha tem R$ 4.000 de salário. Quanto é o custo fixo total? Custo fixo total, você pega, soma isso tudo, que dá 5.590. Digamos que a hamburgueria ela venda, vou botar bem aqui para a gente entender. A venda da hamburgueria foi quantos? Vendeu 2.000 hambúrgueres. Com a quantidade de venda, 2.000 hambúrgueres. Entendido? Nós temos esse custo fixo e para produzir um hambúrguer ele gasta R$ 2,30. Então aqui é o custo variável, unidade. E qual é o custo variável total? É o 2,30.
30, que para cada hambúrguer ele gasta 1,30. Quantos hambúrgueres ele fez? Fez 2.000 hambúrgueres. Então ele teve um custo variável total de 4.600. Então qual é o custo total? Eu pego o meu custo fixo total, somo meu custo variável total. Então achei. Então a hamburgueria em um determinado mês teve o custo total de 10.190. Entendido? Bom, pessoal, a gente termina então aqui o nosso primeiro tópico, teoria do consumidor e da firma. Tá bom? Qualquer dúvida, coloque lá nos comentários. Pode falar comigo no WhatsApp, pode me ligar. Fique à vontade, tá bom? E se tiver também alguma crítica, alguma coisa também pode falar comigo. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amanhã, dia 12, até amanhã, dia 12, eu estou colocando trabalho, como eu falei, lá no EAD. E vocês vão ter até o dia 29 para poder fazer esse trabalho. Mas é bem simples. Quanto mais rápido você fazer, mais rápido você se livra. Tá bom? Então, Deus abençoe. Um abraço.